Queria muito eu buscar uma palavra que fosse da qualidade do pastor Guedes, que pregou no último encontro nosso. Que palavra aquela! Eu louvo a Deus, mas Deus é Deus. Deus age de várias maneiras e de várias formas. E confesso para os irmãos que domingo, lá em Moriá, na nossa igreja, aquilo que o Espírito Santo tem testificado, tem falado, tem mostrado, são dias de posicionamento, de um despertar. A mensagem aqui que eu quero pelo Espírito Santo ministrar não é para a Igreja Batista Raá, é para a igreja, a noiva do Cordeiro. Para a noiva do Cordeiro. Irmão, se tem algo que nós precisamos ter a nossa mente, o que me atrai a esse grupo são as nossas diferenças. E aí eu preciso do Espírito Santo, porque quando o homem por si só tinha a mesma língua, o mesmo modo de falar, ele andava por caminhos tortos e edificava torre e não dependia de Deus. Por isso tem a Torre de Babel. E na dependência do Espírito Santo, nós que não falamos a mesma língua, que somos vários povos de uma base doutrinária às vezes um pouco diferente, pelo Espírito Santo nós somos um só povo e vamos povoar o céu. Amém? Hebreus 13, versículo 7 diz assim a Escritura: lembrem-se dos seus líderes ou pastores, dependendo da sua tradução, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Glória a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, Deus. Pai, que o abrir da minha boca seja pelo teu Espírito Santo. Assim seja, meu Pai. Pai, guarda a minha língua de todo tropeçar. Pai, prepara cada líder, cada pastor, cada servo, cada líder a ouvir a tua palavra. Pai, a parte mais importante aqui é a leitura da tua palavra. Pai, nada aqui tem mais poder do que a tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo venha ministrar a cada um de nós aqui essa noite. Pai, que o teu Espírito Santo venha, Deus, Pai, nos transformar, não numa emoção momentânea, mas que possamos sair daqui essa noite, Pai, sendo atalaias do Senhor de uma mensagem, de um desafio para a tua igreja nesses dias. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero gastar pouquinho tempo, falei com o pastor João que eu vou tentar ficar aqui no máximo 20 minutos, pode sentar, queridos, na sua liberdade. Eu queria fazer uma leitura do verso 7, a parte final dele, de uma maneira diferente. Lembrem-se dos seus líderes ou pastores, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considere atentamente a fé dos quais imitai, atentando para a saída de sua conversão, de sua conversação, perdão. Queridos, essa versão que eu estou aqui pegando só o final, a parte B do versículo 7,
é a que me faz temer aquilo que eu quero falar aqui. A responsabilidade que nós temos daquilo que nós falamos. Porque de tudo que nós falarmos, nós daremos conta. E há uma responsabilidade. E esse texto nos traz uma responsabilidade de lembrar de quem foi o meu papai na fé, de quem é que me colocou, quem é que me idealizou, quem é que despertou, quem foi o anjo do Senhor, o homem de Deus que nos levantou. E a igreja, ela precisa desse cuidado. A igreja de hoje precisa se despertar. Cadê as pessoas? Cadê esses pastores? Talvez jubilados, talvez doentes, talvez à margem, deixado de lado pela nossa correria ministerial. Porque amanhã seremos nós, amanhã será eu e você. Não mais teremos muita força para estar nos púlpitos, para estar nas nossas agendas. E como será? Mas nós precisamos agir hoje. A igreja tem uma responsabilidade muito grande. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra. Irmão, se há algo que a igreja de hoje precisa, não é entretenimento, é palavra. Se eu estou aqui é porque a palavra me foi anunciada. Aquilo que me fez chegar aqui foi a palavra anunciada. Nós precisamos pregar a palavra. Que os nossos púlpitos estejam cheios da palavra de Deus. Alô, glória! Aleluia! E considerando atentamente o fim da vida deles. Me perdoe, eu não gosto muito desse texto, dessa versão, porque parece que o pastor bem-sucedido é aquele que está de carrão, ou que tem uma igreja numerosa. E se a gente olha para o apostolado, a gente vai ver que o fim deles é bem diferente. Então é preciso olharmos para os nossos antecessores, para os pastores que trabalharam para que nós chegássemos aqui. Qual é a história deles? Qual o desafio deles? O que superar? Porque isso alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida, a nossa fé. Os dias de hoje são desafiadores, mas é preciso olharmos para essa história, quão mais difícil em muitos pontos. Alguns desafios nossos hoje são diferentes. Talvez os pastores de sucesso do passado, sucesso entre aspas, que foram bem sucedidos no ministério, não teriam o mesmo êxito hoje, porque os desafios da igreja, da família, da sociedade, hoje são diferentes. É preciso olharmos, mas respeitar. É preciso olhar para o desafio de outrora, para que nós possamos crer, porque eles venceram. É muito gostoso quando a gente vê que alguém partiu para a glória, um pastor, e fala: combati um bom combate. Como a gente vê isso? E a gente esquece que nós estamos combatendo esse bom combate. Não é para desanimar, é para combater um bom combate. E aqui vem Jesus Cristo. Parece que um assunto está desconectado do outro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tal como o Senhor foi outrora, com outra liderança, é conosco, é comigo, é com você. É preciso trazermos a palavra para nós. Não nos deixem levar por doutrinas diferentes. Eu não falo entre as nossas doutrinas, mas aquilo que é essencial,
aquilo que é bíblico em nossos púlpitos. A responsabilidade, a mensagem genuína da cruz, que ocupem os nossos púlpitos, que façam a diferença. Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado na graça. Irmãos, saímos de cada domingo, cada culto da nossa igreja com a convicção que anunciamos a palavra, que fomos usados pelo Espírito Santo, que estávamos na dependência do Senhor. É muito mais importante do que saber se a irmã Maria foi, se o irmão Joaquim foi, se a igreja veio cheia, se a igreja estava limitada. Esse não é o ponto. Compete a mim e você, pastores e liderança, saber para onde nós estamos indo. Saber que estamos na dependência do Espírito Santo. Não com alimentos. Alimentos é coisas de necessidades diárias. Ou seja, a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa vida ministerial não se dá nessas coisas diárias, mas na graça do Senhor, no favor do Senhor. Essas coisas, esses alimentos, nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Deus é o dono do ouro e da prata. Não administramos a casa do Senhor com recursos financeiros, mas na dependência do Espírito Santo, na direção do Senhor. E aqui vem uma palavra dura para mim, para nós. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer dessa casa. O sucesso do nosso ministério esteja na palavra ministrada, na graça do Senhor, não na nossa provisão financeira. Não na provisão financeira. Coisa triste, veja que o versículo 7 falava de nós lembrarmos dos nossos líderes. E aqui o texto vai dizer de uma condição de pessoas que estão no altar, não são dignos da sua remuneração. Paulo vai dizer, todo obreiro é digno do seu salário. Mas esse salário é tirado de que forma? É uma paulada para nós. É um confronto, é um desafio. É um desafio. Quem foi o nosso pastor? Pregaram a palavra. Qual é o fim deles? Já morreram? Como morreram? A palavra que eles falavam, imitai. Podemos imitar? A palavra que nós falamos hoje, os nossos sucessores poderão imitar? Alguém vai poder me imitar? Jesus não mudou o Evangelho. O Evangelho não muda. Jesus é o mesmo hoje e assim será para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. É melhor ter convicção da graça, com a graça de Deus, do que receber recursos financeiros e alimentos. Nós não precisamos de dinheiro. Nós precisamos do Senhor. Glória a Deus. Desafio. Eu quero pular para o versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
E eu gosto dessa palavra, dos lábios que confessam, porque lá no verso 7, há uma palavra ali em outras versões, e que eu acho muito mais acuradas, melhores, porque essas falas que nós falamos, aquilo que sai dos nossos púlpitos, não vem de nós. Irmãos, eu estou gravando essa mensagem, não sei a qualidade que vai sair. Eu não creio que eu estou pregando. Eu creio que o Espírito Santo aqui flui aqui neste lugar. E eu gosto de externar essa mensagem. Eu gosto de compartilhar, porque ela é alimento para aqueles que recebem. Glória a Deus. Se a minha palavra falada com a minha esposa, com meu filho, com os meus amigos, com os meus parentes são importantes, se o abraço, se o meu relacionamento com meu filho gera vida para ele e construímos relacionamento, a palavra do Senhor, seja ela escrita ou seja ela proferida pelo Espírito Santo por cada um de nós nos nossos púlpitos, são eternas. Uma mensagem que nós colocamos numa rede social, eu não sou muito fã dessa condição de transmissão, porque tem pessoas preguiçosas ficando em casa, mas eu recebo pessoas a partir de tanto tempo glorificando a Deus por uma mensagem que ecoa pela vida eterna. Os dias são diferentes, a nossa caminhada é diferente. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, continuamente, sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e do mútuo ou da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus agrada. Há algo que Deus agrada: o nosso sacrifício, a nossa dependência, a nossa prostrar, confiar, porque nós não confiamos em matemática, em número. Uns confiam em carros, em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Na oração do pastor João Boas, ele estava falando aqui da situação da economia, de governo. Eu estava conversando ontem, até compartilhei com a minha esposa, um cristão, um amigo, lá na Argentina, em Córdoba, um argentino cristão. E eu conversando com ele: amado, estou vendo aqui muitas notícias no Brasil que a situação da economia da Argentina é terrível. É isso mesmo? Meu Deus, como eu queria que eu falasse: não, fake news. Eu queria. É pior que o que a gente está vendo. E eu fiquei me perguntando: nós estamos aqui batalhando para a unidade da igreja, unidade do Compé, unidade do corpo de Cristo, e nós temos uma responsabilidade. Eu não falo como política, porque nós somos a boca de Deus aqui nessa terra, para pregar a unidade. Aleluia. Ninguém lá fora individual é igreja. Eu sou igreja, eu não vou à igreja porque eu sou igreja. Isso aí é do diabo, irmãos. Porque igreja é corpo. Igreja é corpo, e o corpo é funcional. Glória a Deus pelos pés, pelas mãos, pelo pescoço, pelos braços. É um corpo, e o corpo é funcional. O pé traz movimento, e cada um de nós é muito importante. Mas ninguém lá fora é só um braço. E diga de passagem, se eu pegar meu braço e cortar e largar ele aqui na igreja, daqui 3 dias ninguém nem entra aqui, que vai feder isso aqui.
corpo, é conectado. A noiva tem vestes brancas. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu não quero alongar, meu tempo que eu comentei com o pastor João já acabou, mas eu queria avivar, não precisa abrir, lá em Mateus 7, 24, finalzinho do Sermão do Monte, há uma palavra ali de Jesus no Sermão do Monte, onde ele fala ali dos dois fundamentos, daquele que é sensato e o insensato. E aquele texto ele é por muita liderança, mal compreendido. Ele vai dizer que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram as chuvas, vieram os ventos, deram com força contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas o texto é muito claro, mas precisa ser bem lido, porque o texto está dizendo que aquele que lê a palavra, a Bíblia, aquele que coloca a Bíblia, a palavra em prática, é como? Para que nós possamos entender, esse homem que tem propriedade na palavra, esse homem que pratica a palavra, e aí eu trago a responsabilidade para nós pregamos muito a palavra, mas nós precisamos viver essa palavra. E quando Jesus está ali no Sermão do Monte ministrando, ele começa falando no capítulo 5 das boas-aventuranças. E esse texto é desafiador. Eu vou só ler. Acho que é. Abençoado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que no versículo 3 começa falando de reino, e no 10 termina falando de reino. Mateus 5:3. Bem-aventurado ou abençoado os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, olha que lá em Hebreus estava falando de fome. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado ou abençoado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E como eu preciso da misericórdia dos meus irmãos, como nós precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Nós somos chamados a ser pacificadores. Há templo e fora do templo, parafraseando o texto. Em todo lugar, em todo tempo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus começa ministrando esse Sermão do Monte, nos desafiando. E ele termina, tem toda uma riqueza no Sermão do Monte, e ele vai falar: você entendeu o que eu estou te falando no Sermão do Monte? Você precisa entender. Além de entender e ouvir tudo que eu disse, agora coloca em prática. E tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Jesus termina o Sermão do Monte no verso 28 e 29 dizendo assim, né, Mateus falando, né? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Lembra que eu falei de doutrinas estranhas? Com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Aleluia. E não como os escribas. Será que os nossos púlpitos nós temos autoridade? Diz o texto, as escrituras, que toda autoridade nos foi dada. Nós precisamos saber quem é que está no púlpito com a gente. O Espírito Santo. Amém? Queridos, eu tenho convicção numa obra do Espírito Santo que abre a minha boca.
mas que ministra individualmente. Eu não estou aqui por juiz da vida de ninguém, eu conheço poucos dos irmãos, e tenho o meu respeito e o meu apreço, mas o Espírito Santo ministra na sua vida. E quando a Escritura vai dizer para nós que é preciso ser ouvinte e praticante, que quando vier os ventos, as chuvas, a nossa casa não irá cair. Isso é a casa de Deus, isso é a nossa casa, é a minha casa, é a sua casa. Pode vir vento, pandemia, pode vir situação financeira, a sua casa continua subsistindo. Porque aí sim, verdadeiramente, estamos firmados no Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Pai, nós agradecemos ao Senhor, somente ao Senhor, porque é o Teu Espírito Santo quem nos conduz. Pai, o que seria da nossa vida se não fosse o Teu Espírito Santo? Pai, o que seria da nossa vida se não fosse o Teu Espírito Santo? Pai, pobre e miserável, Deus, cego e nu nós somos. Pai, se não fosse o Senhor, o que seria da minha vida, dos meus irmãos? Pai, que o Senhor continue ministrando, direcionando, Pai, sustentando cada um de nós. Pai, a começar em mim. Pai, renova a minha vida, renova a minha fé. Como esse texto lhe diz em Hebreus 13:7. Pai, seja o Senhor a guardar minha boca. Pai, que eu possa, Deus, realmente, ó Deus, entender que aquilo que eu tenho ministrado, pessoas deverão imitar. E não por me imitar a minha pessoa, mas porque alguém ministra na nossa boca, e essa pessoa é o Espírito Santo. Sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz Paulo. Pai, que nós possamos ser audaciosos nos dias de hoje, que possamos encorajar, ó Deus, toda a nossa liderança, todos os nossos irmãos, a um posicionamento genuíno. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.